Amigos se encontram para conversar sobre a arte de estudar os céus e explicar a Terra. Conversam sobre o passado, o presente e um possível futuro, num mundo quase novo de uma nova era, tirando conclusões para novas inclusões. Dizem ouvir as estrelas, quando se encontram na lua cheia. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui está de noite, de tarde, de dia, né? Estamos mais uma vez nos encontros da lua cheia, como todos os meses nascem luas cheias, né? Eu chamo amigos para a gente conversar, bater papo sobre a vida, sobre a astrologia e sobre o que vier ao nosso redor também. E hoje, né, na lua cheia, hoje é dia 27 de novembro, são 6 horas e 16 minutos e começamos então mais um encontro da lua cheia. A lua está no signo de Gêmeos, o sol no signo de Sagitário, nesse eixo que se chama esse eixo da sabedoria ou do conhecimento, ou dos amigos também, e para comemorar essa condição da lua em Sagitário, em Gêmeos, e o Sol em Sagitário, nada mais que chamar quem? Eu, geminiano, chamar um sagitariano. Amigo meu, Rodrigo Guedes, que está aqui me deixando alegre com a sua presença. Muito obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço estar aqui. Para mim é um presente, né? Ah, 9 anos depois, né? Sentar aqui e poder conversar com você é um presente. Um presente. colega de ser. Na verdade, sempre foi colega, vocês só de repente vão oficializar essa condição, né? Mas, enfim, vamos começar nosso bate-papo de sempre aqui. Mas me diga uma coisa, quem é você? De onde você veio? E do que você vive? Sou Rodrigo Guedes, eu sou astrólogo hoje, eu vivo de astrologia. Eu era um microempresário, né? Tinha um laboratório de prótese quando eu conheci a Gaia. E aí, no meio do caminho, eu decidi fazer a astrologia funcionar. E aí, hoje eu vivo de astrologia, né? Sou astrólogo. Que bom. Mas de onde você veio de fato mesmo? De onde você veio desde criança, desde pequenininho? Então, eu nasci em Carapicuíba, né? Que é aqui uma cidade próxima aqui de São Paulo. E cresci na zona leste de São Paulo, né? A cidade de Tiradentes, Itaquera. Cresci ali, passei até meus 19 anos ali. Depois morei na Moca. Sou paulista, né? Minha mãe é baiana, Ah, você é mas baiana? minha mãe é baiana. Baiano por... A Bahia é legal também. Ah, Bahia é A muito Bahia é legal. legal. Bahia é legal, mas é isso. E aí, Bom, depois, como é que foi essa condição até você chegar na astrologia? Você estava antes com clínica de protético, né? é um laboratório de prótese Prótese, né? dentária, que foi muito legal, por sinal, assim, foi muito aprendizado, né? Mas eu fui convidado por um amigo para conhecer a maçonaria, Olha, essa curiosidade aí. E aí, depois eu descobri o porquê, né? Mas sagitariano, maçonaria, aquela coisa, segredos, os portais. Gente, eu vou tem lá, que né? ir, né? Eu lembro que na época a mãe do meu filho mais novo, a Simone, ela falou: não, que lá fazem ritual, que lá é a coisa É, tem um assim. Eu pote falei: não, não, lá. não. Para mim, era um chamado maior, não tinha como não aceitar aquele chamado. E aí fui conhecer. E nessa de conhecer, eu conheci a astrologia, a simbologia, os signos, aquelas torres, né? Aqueles portais e aquelas pilastras, aqueles planetas. Eu falei: gente, o que é isso? Porque para mim a astrologia era só signo, né? Aquela coisa de jornal, horóscopo, né? E aí eu comecei a estudar, comecei a ler, comecei a aprofundar, só que eu percebi que eu precisava de alguma coisa mais substancial, né? E aí tem essas deucidências que eu chamo, né? Uma amiga da minha esposa, ela fez curso aqui na Gaia Ah, só. e ela passou no escritório, ela estava conversando com a Simone e ela falou assim: tô estudando astrologia. Quando ela falou, eu falei assim, Ups, e eu falei assim: aonde? Ela falou assim, e aí me deu um cartãozinho da Gaia, olha só. de papel brochura, bonito, assim. Ela falou: é um sinal, outro sinal. A vida é cheia tem sinais. E aí eu liguei e marquei, né, para vir conhecer a escola. E eu lembro que na minha cabeça, assim, ia chegar aqui, ia ter luzes, tenda, gente lendo mão, fumaça, Nossa, um negócio assim. drogas, tudo. Eu falei: gente, mas vamos lá, né, para ver. E aí cheguei aqui para assistir uma primeira aula, né, experimental. Me apaixonei pelo ambiente, tinha biblioteca, gente estudando, um monte de livro. E o que eu achei mais peculiar foi pessoas diferentes
em harmonia, no mesmo espaço, num ambiente fraterno, falando de um conhecimento transcendental, assim. Eu falei assim, nossa. Aí quando eu assisti a primeira aula, sabe que eu me reconheci, assim, na linguagem? Porque eu lembro que você estava explicando sobre os signos e é como se eu já soubesse daquilo, a sensação, assim, de reencontro, assim, sabe? A linguagem não era uma coisa... Era uma linguagem comum. Eu falei, é isso. Tem que estudar isso aqui. E aí, por cá, fiquei. Mas quando você decidiu fazer um curso, você já tinha ideia que seria astrólogo? Ou era mais um conhecimento que você estava adquirindo? Na verdade, a minha ideia era desenvolvimento pessoal. Eu não tinha essa ambição de ser astrólogo, não. Era por realização pessoal, por conhecer, por saber. Não tinha essa pretensão, não. Eu comecei assim também, né? Eu vou fazer mais para completar meus conhecimentos, aí dá um clique, né? Na verdade, os meus cliques de tornar somente astrólogo, né? A gente fala, virei astrólogo. Você não vira astrólogo, você já é e você vai oficializar essa condição. Mas até astrologicamente eu consigo ver essas explicações no meu mapa, com os trânsitos de Plutão, de Urano, de Netuno. Mas desde pequeno, que sempre tive contato com astrologia. Pequeno que eu digo, era criança mesmo, 7 anos de idade, eu conheci o Omar Cardoso, isso é uma história muito antiga, já falei muitas vezes também. E de lá só fui daí tendo contato cada vez mais. Aí fui para arquitetura e depois, no meio do caminho, cruzava mais uma vez com astrologia dentro da arquitetura, né? Aí tem que fazer uma escolha. Eu falei, não, agora eu tenho que fazer, ou eu fico só na arquitetura ou só na astrologia. Ou eu aqui, só na astrologia. Agora, você fez uma transição de carreira também, né? Isso. Você saiu da clínica, e como é que foi esse momento de, não, eu vou agora ficar só nisso? Na verdade, eu tinha uma empresa familiar, né? Era eu, a minha esposa, tinha alguns colaboradores, né? E eu estava passando por um processo de separação. Né? Depois eu entendi se tinha um trânsito de Plutão pegando ali a casa 7, a casa 8. E aí eu decidi separar, assim. Porque, voltando um pouquinho, na verdade, assim, esse processo de encontro com a astrologia, ele me complementa num processo de autoconhecimento, assim. Então, dentro da minha história, eu precisei estudar para me conseguir ganhar essa liberdade, eu precisei me entender e então eu comecei a mergulhar e a astrologia ela veio e fiz assim, é isso, me trouxe um entendimento maior. E daí, nesse processo, eu estava começando a conseguir ser livre no sentido mais profundo, assim, de decidir a vida, de falar assim, não, eu quero isso, eu quero aquilo e tal. E a decisão por separar, eu digo assim, antes que explodisse, né? Antes que é um ciclo, né? Então eu entendi, falei assim, tá, então a gente conversou, foi tudo muito harmônico, né? E aí eu lembro que eu falei para ela assim, falei, olha, eu vou ser astrólogo, vou fazer a astrologia funcionar e enquanto isso, eu preciso que você cuide do laboratório e me dê aí pelo menos um ano e meio sem a responsabilidade da pensão, não vou levar nada do laboratório e esse tempo eu vou fazer a astrologia funcionar. Ela olhou pra minha cara, se você é maluca, eu falei, essa parte eu já tô sabendo. Não é novidade também. E assim foi essa transição, sabe? Foi muito intuitiva, né? Foi muito impulso também, né? Agora me diga uma coisa, quando eu fiz essa transição, né, estava na arquitetura, muito pessoal da arquitetura, né, me olhou assim, você está ficando maluco, né? Não é isso mesmo, você está meio doido. Mas eu não me dei bola também por ele. Se eu pensar em família, pai, mãe, assim, meus pais sempre foram espiritualistas, espíritas, né? Então eles acharam estranho, de repente, eu largar tudo e me tornar somente astrólogo, né? Arquiteto, urbanista, carreira sólida e tal, né? Mas não me impediram também, não, né? Até porque talvez tivessem essa visão mais espiritualista, né? E sabiam que eu era muito cara, muito decidido também, então não teve muita diferença. Agora, no meio, né? No momento que eu fiz a transição de carreira, né? O meu meio, né? Ele modificou muito, porque eu acabei deixando de ter contato com algumas pessoas da arquitetura e outros meios, né? Que não me fizeram falta também, nada contra também, mas eu não importei muito com as opiniões externas, né? Isso aconteceu alguma coisa? O meio que você vivenciava, amigos, grupos, teve alguma coisa nesse sentido, não? Na verdade, e aí hoje fica mais fácil de explicar, né? Olhando daqui. Eu tenho o Sol em conjunção com Saturno, não, com Urano. Tá. Uma conjunção bem quase exata.
Então, esse impulso por quebrar os paradigmas, de ser diferente, de mostrar algo diferente, o conhecimento, então, para mim, sempre foi um combustível. Então, como eu tinha contato com muitas pessoas no processo de dependência química, né? Pessoas em recuperação, pessoas que estavam buscando, né? Então, tinha esse histórico ali com astrologia, inclusive foi um livro que você indicou, Astrologia, Prática e Profissão. Um livrinho pequenininho, vermelho. Você indicava alguns livros assim, eu ficava só esperando. Quando você indicava, eu ia lá, estudante virtual, comprava e aí lia. E aí o que acontece? Quando eu li esse livro lá no escritório, eu li esse livro assim, ainda fazendo curso, ainda trabalhando, me veio uma sensação assim, falei assim, eu vou ajudar os malucos. Eu até me emocionei no dia assim, eu falei assim, eu vou ajudar os malucos. Foi naquele dia que eu falei assim, eu vou levar a astrologia lá. Sabe? Que deu uma emoção assim, eu falei, nossa, é isso que eu vou fazer. Como se fosse um chamado, algo maior assim. Tem disso, sim. E aí eu decidi fazer funcionar por esse caminho. Então, você perguntou sobre o meio, né? Então, eu me apresentei para o meio e falei assim, olha, eu estou estudando astrologia, eu tenho um projeto de astrologia no trato da dependência química e isso aqui funciona. E aí foi assim que eu fui abrindo as portas e me apresentando como astrólogo, né? Então, foi esse projeto, né, que impulsionou. Entende? E você faz isso ainda? Você faz esse tipo de contato com os dependentes ainda ou não? Eu faço, né? Na verdade, eu estou num processo hoje de transição, assim, no sentido de entender que essa densidade, essa prisão emocional no hábito, não é só na dependência química. Isso é humano, né? Então, eu estou abrindo e estou alcançando outras pessoas nesse sentido de ajudar as pessoas nesse processo de autoconhecimento para que elas consigam se libertar, decidir, alcançar essa liberdade de quem se é, né? Por esse processo de autoconhecimento mesmo, propriamente dito. Mas essa é a base, né? A base é esse processo de levar essa consciência e essa liberdade. Tem uma coisa interessante, né? No outro primeiro encontro da Lua Cheia com Paulo Bem, né? Nós falamos sobre livre-arbítrio e destino, né? Mas depois eu fiquei ainda pensando mais algumas vezes, né? Até por você estar no Instagram, eu te sigo, né? Sou stalker do seu Instagram, né? E não foi há poucos dias, acho, não me lembro agora, né? Que você comentou, até meio nervoso assim, uma pessoa que foi num astrólogo dizendo que a pessoa tinha Saturno na casa 2, que não quer ser rica, né? Ia ser pobre, enfim, né? E você ficou lá, não, defendendo essa condição, que não seria esse destino, mas é uma possibilidade. Vamos pensar assim, de acordo com que a pessoa faz suas escolhas. E tem um livro, por sinal, né, que se chama, eu devo ter comentado uma vez com vocês, chama-se A Escola dos Deuses, que é um livro bem legal. E tem um dos capítulos que fala dos encontros e das escolhas, né? E não é um livro de astrologia, mas eu sempre fiz associação com a astrologia. Aliás, eu faço tudo junto com a astrologia, né? Eu vejo as coisas desse modo. E olhando lá, né, esse capítulo de encontros e escolhas, né, eu falei, a astrologia não é isso, mas aparece por aqui. Primeira coisa, os encontros, né? Você não encontra as pessoas à toa, ou situações à toa. O João Henrique, no último encontro, ele falou do momento cronológico, de Cronos, e do momento de Kairos, que é o tempo instantâneo, né? Então, tem as oportunidades que são acionadas pelos trânsitos planetários, as secundárias por aí afora. Mas aquela condição, o mapa dá algumas possibilidades. No caso dessa moça, era uma moça, acho, né? Ah, tem um Saturno a 2, isso que você é pobre, né? Eu conheço gente, né, pessoalmente, que tem Saturno a 2, né? E foram em astrólogos. E disseram, você pode ficar pobre. E a pessoa ficou pobre. Mas eu falo para ela, você ficou pobre porque você deixou acontecer essa condição, né? Ou seja, não é que você escolheu isso, mas, né, você entendendo essa possibilidade, ficou marcado para você essa condição, que existe essa possibilidade, e você aceitou essa condição, você fez uma escolha. Não que você não, de repente, não faz o que você bem quiser da sua vida, mas você resolveu escolher ou não lutar contra essa condição. Então, às vezes me incomoda um pouco as pessoas, aliás, me incomoda um pouco alguns que se dizem astrólogos que estão essa determinação fatídica, né? Mas às vezes me incomoda um pouco, né, essas pessoas que aceitam essas situações e até buscam na astrologia explicações fatídicas e depois não reagem sobre isso. É como se ela não tivesse, entende que ela não tem escolha. E às vezes, né,
Algumas pessoas, veja na internet, está me falando, né? Que eu sou assim ou tal pessoa assim por causa de tal posição, né? E outro dia eu vi também, não vou comentar nomes, né? Mas dizendo que uma pessoa era muito má, muito ruim, porque ela tinha tal posição no mapa, né? Eu falei, mas como assim é possível um negócio desse? E as pessoas concordando aos montes. É isso mesmo. A pessoa é assim porque tem tal posição. Mas eu te pergunto uma coisa, né? Ah, a maldade não está no mapa. Talvez nem a bondade seja no mapa, né? Mas as pessoas fazem suas escolhas, né? Durante a sua vida você teve situações que você fez escolhas, para um lado bom ou para um lado mau. Isso independe da astrologia. Agora, isso compete a um astrólogo. Ajudar a pessoa a escolher, definir, não se ela quer ser boa ou quer ser má, mas dar essa condição é porque as pessoas adoram justificar suas ações, as suas más ações por causa do mapa astral, que eu acho horroroso esse tipo de coisa, né? Você passa por essas situações quando você atende clientes e convencer a pessoa que ela tem condições de escolher a sua vida? Eu acho que essa é a principal foco, né? Mas eu gosto da astrologia nesse sentido empírico, assim. Então, é muito pela minha vivência, né? Então, eu entendi que a consciência, ela dá essa oportunidade de escolha. Então, quando a pessoa tem consciência do ponto de partida, que eu acho que é o estudo no mapa astral, ela consegue ter a possibilidade de escolher. Eu acho que é essa a função, de olhar e falar assim, tó, isso aqui é o ponto de partida. É sobre esse tempo, é sobre essa oportunidade. E aí esse processo de vir a ser, né, conseguir ser quem se é, conseguir se descobrir, conseguir se encontrar nessa jornada dessa vivência, eu acho que é esse o processo, assim, sabe? E aí, no mapa astral, conseguir, propriamente dito, ter um mapa para falar assim, ó, esse é porque você falou, né? Tipo, a gente não vive as questões por acaso. Então, se eu tenho uma condição no mapa, a vida vai me apresentar essas condições materializadas para que eu aprenda sobre quem eu sou. E o mapa vem e fala assim, olha, isso acontece porque você tem esse aprendizado. E é quando eu compreendo isso, eu saio do looping, eu saio da repetição. Então para, calma. Então, peraí. Então, isso tem algo por detrás, existe um aprendizado. E eu posso dizer que quando a gente aprende, a gente muda de fase. Deixa de viver aquela condição naquela vibração. A gente tem a oportunidade de viver outros campos, viver a mesma condição numa esfera maior, numa oitava acima, num processo de liberdade. E aí eu acho que essa é a liberdade. Conseguir ser, conseguir escalar, conseguir subir, mas não. Eu brinco que assim, não é uma questão egóica, assim, de querer ser melhor, de querer mostrar, ou de. Eu comigo mesmo, é a minha história, né? Essa coisa assim, empírica, né? Propriamente dito. Eu acho que é essa oportunidade. Agora, esse exemplo que você deu, eu estava atendendo, eu atendi ela, ela ficou muito satisfeita, e no final falou assim: eu tenho só uma perguntinha, que na verdade é tipo assim: eu procuro trocar. Então, eu não gosto de ser determinista, falar isso aqui é isso aqui. Eu vou trocando, o que você acha? E assim a gente vai desenvolvendo, né? Uma troca, né? Uma experiência também aprende, a pessoa aprende. E ela falou assim: eu tenho só uma perguntinha, adorei. Eu fui no astrólogo uma vez, e por conta desse Saturno, você não falou isso, mas eu nunca vou ter dinheiro. E aí, porque passar essa informação sem informar, sabe? Essa desinformação, no caso. Sim. E aí dá indignação, assim, sabe? Tipo assim, não sabe, não fala. Não precisa ser, sabe, não tem obrigação de saber, mas fala quando souber, melhor, Não é verdade? né? Porque fazer um serviço, né? Então foi nesse sentido. Porque, bom, isso é uma luta que vai ser sempre eterna para nós, né? Não é nem o defender a astrologia, mas é evitar que certas pessoas se dizem astrólogos passem informações para as pessoas ah, deterministas. É tal coisa de falar determinação. Por exemplo, Saturno na casa 2 até determina possível dificuldade em ganhos, mas não finaliza a situação, né? Agora, o que me incomoda muito, né, é que sempre, bom, sempre isso, né? Pessoas leem pouca coisa de astrologia, veem essa condição e pronto, é assim mesmo. Mas não vivenciam essas questões, não vivenciam o que é um planeta.
E não quer passar informação à pessoa ela poder fazer alguma coisa. E sim dizer, olha, você é assim e fim de papo. Eu tenho te acompanhado muito no Instagram, você tem esse perfil de querer fazer a pessoa se apropriar do seu mapa, de tomar essa consciência. Isso eu acho fundamental. Na verdade, eu aprendi assim quando eu tive contato com a astrologia, década de 70, muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Mas eu tive contato com uma boa astrologia nesse sentido, de fazer a pessoa se apropriar. Eu tive alguns bons professores, né, que já foram embora já, né? Mas sempre estão. As pessoas não morrem, né? Se eu lembro delas, elas estão vivas na minha mente, certamente. E ele sempre, um deles, né, Álvaro Félix, me deu essa condição de entender que a pessoa tem que se apropriar do seu mapa. Agora, se apropriar do seu mapa é saber que ele é seu e você pode fazer coisas melhores com ele. Então, eu vejo você no seu trabalho fazendo isso, né? Tem um mapa, vamos achar um caminho adequado, um caminho melhor, né? E não fazer a pessoa justificar que eu tenho essa dificuldade porque meu mapa tem essa função, né? Ah, eu tenho uns amigos meus aqui no Teatro Oficina, na Bela Vista, aqui. Tem uma peça que eu não assisti ainda, mas vamos até combinar para assistir juntos essa peça ainda, que é O Jogo do Poder, que chama. Ah, tá. O Jogo do Poder, né? Eu vi a propaganda. Sim, a propaganda. E tem trechinhos das peças de Shakespeare, né? Muito tempo atrás, um bom tempo atrás, você até fazer uma pesquisa sobre isso, né? Apesar que você fizeram muitas pesquisas. O Shakespeare, né? Isso há 400 anos atrás, nas peças ele falava não diretamente da astrologia, mas ele comentava dos astros, né? E tem uma peça que chama-se Rei Lear, né? Que tem um personagem que fala o seguinte, né? Tem pessoas que justificam a sua maldade pelos astros, né? Pelos signos, né? Ele até combatendo não a astrologia, né? Mas combatendo essas pessoas que jogam a culpa nos céus, como se fosse responsável pelas coisas que acontecem no céu, na terra e por aí afora. E eu peguei e disse, pô, o Shakespeare naquela época ele defendia a astrologia, ou então essa má astrologia que é feita até hoje. Até separei um trechinho desse texto do Rei Lear, né? Eu até comentei com vocês da gravação, né? E qual é o tema do encontro, né? Falei, não sei, no outro dia eu vejo, né? Falei para o João Márcio, está sempre aqui me ajudando por aqui. E vai acontecendo assim, as coisas acontecem por acaso, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, né? E eu tive contato com um trechinho, até fui pesquisar, e tem um trecho da peça do Rei Lear que fala assim, ele criticando certas pessoas que se dizem más ou têm passado por dificuldades por causa do céu, né? O trechinho é assim, do Rei Lear. Quando se anda de mal com a sorte, o que acontece quase sempre por nossa própria culpa, né? Achamos que o Sol, a Lua e as estrelas são responsáveis pelas nossas desgraças, né? Como se fôssemos canalhas, porque tinha que ser assim. Desvairados pela força dos astros, patifes, ladrões, traidores, por influência do signo. Bêbados, vadios, adúlteros, pela força dos influxos planetários. Né? Como se apenas praticássemos a maldade por instigação cósmica, pérfidos de alguma imposição divina. Que escapada notável e fantástica. De um homem putanheiro imputar aos astros a sua própria putaria. Isso é Shakespeare. Doido isso, né? E ele falando sobre isso. Porque os homens às vezes jogam a culpa nos céus, né? Outro dia me perguntaram também a mesma coisa. Por que astrologicamente, por que tem a guerra, né? A guerra aconteceu por causa da Terra, né? Ah, mas o céu deve ter feito a guerra acontecer. Não, o céu não faz acontecer guerra nenhuma. Tem tensões. Agora, de acordo com as coisas aqui embaixo na Terra, até pode acontecer, né? E que é aquela velha história. Os astros, eles influenciam. Aliás, eles não determinam, mas eles influenciam bastante, né? E isso eu vejo muito em clientes às vezes, né? Ah, eu tenho tal condição e vai certas pessoas se dizem astrólogos, né? Ah, eu sou assim por causa disso. Que nem essa moça que foi aula com você. E sabe o que acontece? Essa moça, quando escutou essa condição, isso gravou na mente dela. E qualquer livro que ela pegar por aqui meio raso, ela vai ver essa justificativa. Vai chegar. Eu não vou conseguir ganhar dinheiro. Isso já mostrou uma posição terrível, né? Então, a nossa função é fazer a pessoa entender essas condições e não justificar suas próprias ações, ou até a maldade do ser humano, né? Pelos astros, como disse Shakespeare no Rei Lear. Né? Você sabe que esse deslumbre, né? Vou tentar não ser tão deslumbrado assim, né? Que nem um sagitariano, assim. Vou me comportar. Mas no comecinho desse estudo da astrologia, eu comecei a fazer mapa astral de todas as pessoas ao meu redor. Queria provar para todo mundo que eu conhecia a astrologia. Falei, nossa, e aí comecei a pegar os amigos, vamos fazer seu mapa. Sem cobrar nada, assim, eu queria só cobaias, né? Vamos trocar. E tem um amigo meu
né? Faz muito tempo que eu não vejo ele. Ele trabalha na polícia, ele trabalha na perícia. Ele é mais frio, assim, ele é bem, né? E aí eu fiz o mapa dele e tal. Aí eu fiz o mapa dele e falou assim, ó, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso. E aí ele terminou, ele falou assim para mim assim, e para que serve isso? E eu não soube responder para ele. Eu não soube responder para que servia. Eu também não sabia. Só que depois eu entendi que é um processo de apropriação. E aí não é muito mais só sobre astrologia. Eu acho que é mais sobre a nossa debilidade. Então, a nossa falta de conhecimento sobre quem a gente é, sobre os nossos instintos, sobre a nossa humanidade, sobre a nossa necessidade. Então, a astrologia é uma linguagem que nos ensina sobre nós. E aí, isso que eu acho maravilhoso. Então, entender que as pessoas têm essa condição e também têm essa oportunidade de despertar, e aí vai despertar como? Despertar para quê? Despertar para você, despertar para quem você é. E aí, a gente, né, eu posso falar de mim, tem a tendência a olhar para fora, buscar fora sensações, lugares, pessoas, né? Então, deuses fora, né? Mitos, então a gente está sempre buscando fora. E na verdade, está dentro. É sobre o nosso espírito, é sobre quem a gente é. E aí a astrologia vem, apresenta um símbolo, só que na verdade, quando eu penso nesse apresentar um símbolo, ela faz assim, ó, olha para você. E aí a minha tendência, né, é olhar para fora, né? Não, aqui minha mãe, aqui meu pai, aqui não sei quem e tal. E aí, tudo bem. Seu mapa, sua história, seu nascimento, sua condição, seu tempo, seu aprendizado. Entende? Então, muda uma perspectiva. E aí tem esse processo de liberdade, de expansão, né? Sabe? Eu acho sensacional. Quando você ainda também faz mapa de pessoas de dependência química, né? Também é uma condição, lógico, elas têm suas histórias pessoais que até justificam ou levem a pessoa a ter essas escolhas, né? Mas são mapas comuns, vamos pensar assim, mas que tem, você consegue justificar, observar o porquê essa possibilidade da dependência química ou outras coisas quaisquer. Quando você aborda esses mapas, né, você mostra a elas as possibilidades. Você coloca para elas o porquê que foi levada a essa condição? Como é que é essa abordagem? Não, eu acho que é muito mais sobre buscar um caminho de saída. Eu acho que pouco importa por que entrou. Eu acho que não é esse, assim, o Certo. olhar para mim, né? Por exemplo, eu atendi uma moça que eu tô acompanhando ela. E aí engraçado, ela tem Saturno na casa 2. A mãe dela tem condição, ela é filha única, né? E tem outras configurações ali, e ela tem uma tendência em ficar subjugada por depender da mãe, depender do pai, e ela já tem uma idade, e foi sempre assim, né? As histórias, né? A história dela de muitas recaídas, internações, e isso foi sempre assim, no sentido da mãe dela cobrar dela uma responsabilidade, ou o pai dela, né? Onde quer que ela vá. E aí, quando eu apresentei para ela o mapa astral dela, ele falou assim: olha, esse Saturno aqui, ele não vai falar de todo aprendizado, mas ele vai falar de um aprendizado importante para você dentro desse processo de existência. Ele está na casa 2, então é como se você precisasse se responsabilizar pelo seu sustento, pelos seus valores, por quem você é. Você tem essa coisa. Senão você pode correr o risco de se sentir sempre ameaçada, subjugada, incapaz, impotente. Quando eu falei isso, ela falou assim: eu sempre senti isso. E aí eu consegui perceber que muda, assim, não é uma palavra, não é uma conversa trivial. Eu tenho essa viagem, né? De repente, a linguagem simbólica ela atravessa a parte superficial da mente e alcança um lugar substancial onde a pessoa consegue. Ela olhou para minha cara assim, e falou: é, Ela para e pensa um pouquinho e sabe? Então ela é muito agitada, muito ansiosa, aquela coisa. De repente ela parou e ouviu e a informação entrou e ela começou a trabalhar com isso, sabe? E aí, né?
eu brinco, mas ela está passando com Júpiter na casa 6, a Vênus ali na casa 10 e tal. Eu falei, então aproveita. Engraçado, ela fez um curso de body piercing, Tá. Depois. de colocar piercing e tal. Tá. E esse curso, a professora dela conseguiu apresentar numa faculdade no interior, e ela acabou o curso e ela ligou para mim e falou assim: ô Guedes, é Júpiter mesmo? Eu falei, por quê? O meu curso acabou de virar uma faculdade, agora eu sou graduada. Olha que danada. E eu tinha dito para ela, assim, vai aqui, né, aproveita e tal. Então, são essas oportunidades de mudar a frequência. E aí, quando eu digo mudar a frequência, é a consciência. A nossa consciência, né? Então, quando você tem consciência de uma possibilidade, muda tudo. Tá no mesmo lugar, olhando para aquele foco. Se a consciência mudou, aquele foco é diferente. Essa... E aí eu fico mega feliz com essas coisas, assim, para mim, não dava nem pagar se não tivesse boleto. E é aquele clique que dá de repente, né? Aquela coisa, quando ela parou e ficou pensando assim, ela está fazendo uma conexão, faz uma sinapse, né? Ligando ponto com ponto, dá um instante de silêncio. Não é que é isso mesmo? E essa você faz a conexão com o céu. Que até a nossa função, sempre pensei nesse jeito. A nossa função é a pessoa, lógico, se apropriar do seu mapa. Sempre pensei desse modo. Mas acho que mais do que isso, né? É fazer essas conexões dos planetas, sair do Sol, Lua, Mercúrio, Vênus. E o Saturno, nosso velhinho amigo, né? Ele é uma barreira, né? Passar daquela ponte lá, você tem que ter esse clique, né? Que alguns até fazem com mais facilidade, quando tem o Sol junto com o Urano, que nem no seu caso. Ou então eu fico assim, faço ou não faço, pulo ou não pulo, né? Aí depende do quê? Da sua vontade, que não está no mapa das pessoas a vontade, né? Apesar até pode pensar que tem. Se pensar que a força de vontade é Plutão, até tem, né? Mas até chegar na distância de Plutão demora um tempo, tem que passar por Saturno antes. E o Saturno é aquela barreira, né? Faço ou não faço, né? Aqui está confortável, mas se eu pular para Saturno, depois vem um desconhecido, né? Então essa conexão que a gente tem que fazer com as pessoas para entender, eu sou bom, sou mal, ou o que eu sou afinal de contas, né? E de repente não justificar, não, eu tenho dificuldades, eu sou ruim mesmo porque eu tenho tal posição. E o pior é que essas pessoas que falam dessas situações, não só do Saturno, em outras condições, elas comentam de uma posição que tem sentido. Por exemplo, Saturno na 2, ficarás pobre. Isso é astrologia antiga, né? Não tá certo, mas não está totalmente errado. Né? Que pode acontecer essa condição. Eu sempre coloco exemplo, você deve lembrar disso. A cidade de São Paulo tem Saturno na casa 2. São Paulo nasceu quando iniciou-se a missa, pátio do colégio, 25 de janeiro de 1554, 6 horas e 5 minutos da manhã, horário corrigido por mim, Patrícia Bones, Henrique Bianco e Nádia Oliveira. Mais do que corrigido. Então já divulgo para todo mundo por aí. São Paulo, 6 horas e 5 minutos da manhã. Mapa mais do que testado e corrigido. E tem Saturno na casa 2. São Paulo foi uma pobreza alucinante por quase 300 anos. Aliás, mais de 300 anos. Só ficou rica depois quando percebeu que aqui ninguém ia nos auxiliar. A corte não ia dar condições para a gente. E nós aqui, paulistas, falamos, quer uma coisa? Vamos fazer a coisa acontecer. Se responsabilizar. Nos responsabilizarmos. A nossa realidade é essa. E aí se apropriou do Saturno. Né? E sendo assim, então aconteceu, né? Nós não somos dos maus, como a corte falava. Nós queremos ser dos bem. Somos do bem, né? Então, se apropriar da sua vida e da sua instância, tanto que São Paulo sempre foi, e de certo modo ainda é, meio que isolada, né? Mas também Aquário, com acidente Aquário também, né? Tem essa condição. Então, ela se sente um pouco isolada, né, do resto do planeta, né? Mas quando quem entra aqui na cidade, não sai mais nunca mais. Como é que é? O Mário de Andrade, né, num poema dele, falou que São Paulo é a boca de 1000 dentes, né? Ela te consome, te engole, e você é mais um dente para engolir os outros também. É uma coisa parecida com isso. É bem desse modo. Mas dentro disso que você falou, ainda falando dessa determinação, eu acho que assim, a pessoa ela já vive uma condição. Então ela tem na pele aquela percepção de peso da existência saturnina. E aí quando você, né, enquanto profissional, fala para ela que ela não vai sair daquilo, aquilo vira uma maldição, porque ela já tem aquela impressão. E aí, essa
Eu tiro por mim, assim. Então, eu tenho Saturno na casa 9. Eu também tem. E aí, ó que coisa curiosa, assim. Eu acho assim, eu me apaixonei por Saturno. Um sagitariano, me apaixonei por Saturno. Olha que coisa. Eu tenho como origem familiar a confusão religiosa. Minha mãe foi de várias religiões, e aí eu era moleque, os moleques colocaram apelido, e aí depois virou evangélica, tirou a televisão dentro de casa, e aí falou que a televisão tinha um demônio, e tem É toda mesmo? uma história. E aí eu me emocionei numa época, também me batizei na igreja dela, e achei que ia pro inferno, e foi um salseiro, eu falei, gente. E aí, isso internamente, enquanto aprendizado, traz um peso. Um peso. E eu nunca falei disso para ninguém. Internamente eu tinha a percepção de que tinha uma maldição, é um Deus punitivo, para mim não ia funcionar. Então não é que eu não acreditasse em algo maior. Eu me pus uma condição de uma crença limitante. Eu construí o muro pela minha interpretação. Só que essa mesma condição de peso, ela me impulsionou a mergulhar nos estudos para ir além da religiosidade e encontrar astrologia, por exemplo. Então, quando eu encontrei a astrologia, para mim foi existe uma ordem maior, mundial, não é religião, é um estudo, e ela fala de uma sincronicidade, numa perfeição. Eu falei, é isso, entende? Então, isso me deu a condição de ser livre, livre desse peso interno. Depois eu entendi que isso me lapidou enquanto ser. Então, essa condição da casa 9 de Saturno ali é onde eu esbarro. Então, eu falo de religiosidade, de espiritualidade com propriedade, não é só porque eu estudei, é porque a vida me trouxe essa condição de ter responsabilidade nesse olhar de estudo, de entender que existe uma ordem maior, e essa ordem maior, para mim, falando da casa 9, ela parte de uma lei que ela é soberana, assim, que é a liberdade de cada ser, que é o livre-arbítrio. Então, quando a gente faz uma colocação dessa de prender ou aprisionar a pessoa, eu tenho uma certa repúdia nesse sentido, assim, falar, não, aí, né, você está abusando do seu poder, né, de saber, que é essa condição da casa 8, né, que é né, essa condição negativa. Então, eu acho que é isso, assim, essa liberdade. Então, Saturno, ele é muito legal, Saturno. É Eu muito gente gosto. boa. Ele é muito, é do É bem, muito é do gente bem. boa. Ele é do bem, é do bem. Tem uma coisa que você pode pensar até assim de Saturno, pensando só nos meus botões É aqui. gente boa. É É muito gente gente boa, boa. gente boa, gente boa, gente boa. É um velhinho doido, mas é gente boa. É bem aquela coisa onde tem o Saturno, é como se você tivesse duas escolhas, pensando eu aqui, meus botões, né? Que não tem botão, mas enfim. Mas ou você constrói um muro para impedir você ir à frente, ou você constrói uma torre É isso. para poder olhar mais adiante. Né? Aí você tem duas condições. E o Saturno é essa condição, né? Ele pode, se você batalhar pedra por pedra, fazer a torre para olhar mais adiante. Que aí, se pensar nas casas planetas, é pular para o próximo, que é Urano e em diante. Ou então você faz um muro. E fica confortável, né? Então eu arrisco mais, fico por aqui mesmo, sem mais complicações e tudo. Então, de certo modo, às vezes se pensa, o Saturno pode ser uma zona de conforto. Não, ele é um enclausuramento no seu próprio medo. Ficar preso no seu próprio medo. Agora, quando você tem consciência disso tudo, né? Lógico, a pessoa escolhe. Mas se você tem consciência de como é essa possibilidade, né? Aí, creio eu, que nem está no mapa essa condição, mas uma força interior que vem lá, não sei de onde aí, e fala, eu vou mudar esses negócios, eu vou mudar esse negócio. E as pessoas podem escolher a sua vida. Eu acho que é mais do que livre-arbítrio isso, né? É fazer valer resistência à liberdade mesmo. Porque com Saturno, se você ficar parado nele, ele vai ficar te olhando, né? Ele fica meio que... Ele não te impede, ele fica só te olhando, né? E é interessante bem essa condição. Ele fica te olhando, com olhos duros, né? Mas se você tiver coragem de ir em frente, passar, ele vai ficar te tirando em frente. Ele deixa você ir, deixa o menino ir, né? Mesmo que deixa, ele sabe o que está fazendo, né? Mas dá medo, dá medo. E aí que me dá esse incômodo em muitas situações, gente que se apropria do tema astrologia,
e passa informação a essas pessoas. Ou então, até de repente são profissionais, enfim, profissionais por causa de carteirinha ou o que for, tal, ou de estudo, né? Mas que não sabem a extensão do que é um planeta, do que é uma possibilidade, do que é uma astrologia de fato mesmo, até onde pode chegar. E é aquela coisa só de diagnóstico. É isso, é isso, é isso, né? Que não dá alternativa à pessoa. E aí é horroroso, porque a pessoa aceita aquela condição porque ela tem aquela possibilidade. Aí então ela fica inerte. E a minha vida é assim, eu sou do mal, né? E assim é a vida, eu sou ruim mesmo, por causa das exposições, né? Eu sou, como é que é? O Satanás, porque eu sou de Áries mesmo, né? E sou fofoqueiro, porque eu sou de Gêmeos, e sou maluco, porque eu sou de Sagitário, enfim. E às vezes não é só isso, pode ser muito mais do que isso, né? Você usar a expressão legal, desenvolver a pessoa, né? Ou fazer ela se desenvolver tomando consciência. Mas tem uma outra coisa, você pode levar a pessoa a ter consciência, mas ela que vai escolher. Escolher se ela quer ir nessa direção ou não. Se ela quer fazer a função da vida ou não. Porque ter consciência, não vou dizer que é fácil também não, mas é uma possibilidade. Agora, ter consciência e agir, né, por si próprio, né, aí requer coragem de fato mesmo. Que está no mapa, você consegue até avaliar, né? Mas é aquela coisa que quando vem a coragem, você vem do... É cósmico isso, né? Essa coragem, essa vontade de viver a vida, né? É mais do que astrologia, é uma condição divina, que está ligado com os astros também, se pensar nessa condição, né? É claro, né? Cada pessoa, a gente não consegue saber ou ter essa dimensão, mas eu acho que essa oportunidade de despertar é o que nos move. Eu acho que isso é o que é que faz o movimento, essa é a verdade da vida, esse despertar do espírito. Às vezes as pessoas buscam isso, ou invejam isso, ou almejam isso, ou cobiçam isso, e elas não têm consciência do porquê que elas são atraídas por essas verdades. E aí, quando ela descobre que está dentro dela, acho que muda o jogo. Quando eu digo consciência, nesse sentido que você falou, também penso que assim, a vida, e aí a gente pode pensar os trânsitos, os ciclos, as circunstâncias, porque não é a gente, né? Mas é a vida. Então, você despertou porque... Não, eu despertei porque tive necessidade, gente. Entende? Não é uma coisa, de repente eu nasci. Não, eu tive a necessidade. A vida chegou num ponto e falou assim, tá, e aí, e agora? O que você vai fazer? Vai permanecer ou você vai... Entende? Então, a vida vai trazer essas condições. Eu acredito, eu tenho ascendente em peixes, né? É como eu também tenho. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito, eu tenho uma lance assim, eu acredito, assim, de verdade, assim, É eu falo verdade, eu assim, sei. eu acredito, assim, sabe? Eu tenho amigos que falam assim, não acredito, assim, eu acredito. Acredito de verdade, assim, É vai. verdade. Se não for agora, uma hora vai. Vai acontecer. Vai acontecer. Eu tenho essa. E eu não erro muito, não. As pessoas têm essa oportunidade, sim. Que Sim. nessa essa menina que eu citei, é, Marte fazendo conjunção com Plutão dela, agora, né? E aí eu atendi ela um pouco antes e ela tava meio assim e tal. Eu olhei o mapa e falei assim, tá, mas é o seguinte, você tem oportunidade. Aí eu encharquei nesse olhar que você tem oportunidade. E aí quando o Marte bateu, ela me ligou. Porque aconteceu, né? Porque a mãe, porque brigou, né? Esses movimentos assim. E ela falou assim, você acha mesmo que eu tenho oportunidade? Ela falou, eu tenho certeza que você tem oportunidade. Eu falei, então é isso. Eu vou fazer esse trabalho funcionar. E você vê a gana na pessoa, né? Que é uma oportunidade do céu. E eu fico mega feliz. Você tem, sabe? Essa coisa assim, um deslumbre. Eu acredito mesmo nas pessoas. Eu também tenho ascendente. Então, primeira coisa, é botar fé, acreditar nas pessoas. Ele decepciona às vezes, sei, putz, não era bem assim. Mas deixa passar. Né? Eu sou de Gêmeos, você é de Sagitário, né? Ele decepciona um pouquinho, só um pouco tempo, mas depois passa, né? Mas a gente tem essa coisa de perceber o momento e passar para a pessoa essa certeza que não tem embasamento, né? Só de você sentir que isso é possível, né? Como ela perguntou. Mas é possível. Olha que responsabilidade que nós temos. Uma pessoa para, te liga, eu tenho chance, eu tenho condições, né?
Ou seja, a nossa responsabilidade é muito grande. Mas eu me sinto confortável, assim, porque é o céu que tá dizendo. É o céu, né? Tá escrito no céu. Eu atendi um rapaz ontem, e também uma condição dessa e tal, e eu já tinha atendido ele, eu falei para ele assim, ó, presta atenção agora na alunação, que vai dar um start, e através do que você vai viver, você já consegue ter uma percepção do caminho que você tem que seguir referente a essa liberdade que a vida está te proporcionando. Ele falou, como assim? Eu falei, marca essa data. Eu atendi ele mês passado, né? E aí aconteceu os eclipses, aconteceu, e aí ele me mandou uma mensagem, eu preciso muito falar com você. Aí eu falei, tá bom, vamos. E aí atendi ele, inclusive, no feriado. Foi rapidinho, falei, vamos lá. Ele falou assim, aconteceu mesmo? Eu falei, não, eu sei que aconteceu. Eu sei, eu sou astrólogo. Aí ele deu risada. Ele deu risada. E ele falou assim, e aí? Aí eu falei, e o que que você acha? Eu falei, nossa, é essa a direção mesmo, para mim ser livre, né? Então, quer dizer, eu atendi ele de novo e eu pouco falei. Ele só transmitiu a consciência que ele teve através do céu. Então, eu fico muito confortável, porque não é um dom, de repente, você... Não, eu tô olhando o céu, só estudei. Estou vendo as possibilidades. E, na verdade, a oportunidade, ela é dada sobre cada existência, cada vida, cada, cada ser, cada centelha. O céu está aí, as coisas estão acontecendo, sabe? E eu falo disso muito assim, a gente tem sim a oportunidade de transcender, de viver mais tranquilo, com mais paz, com mais liberdade. Todo mundo tem essa possibilidade, sabe? E tem até tem vários casos, né? Tem um menino que ele tem um grande quadrado, né? Quando ele tem o Saturno, o Sol na casa 4, a Lua em Escorpião na 7 e o Netuno na 10, para acabar de ajudar, assim, sabe? Que festa, hein? E aí, né, eu acompanho ele faz tempo nesse processo de dependência química, e aí ele tá limpo, já faz um período, limpo, sem uso, né? E aí, conversando com ele sobre Saturno, tentando explicar, porque esse Saturno é bem na casa 1, e ele tem uma condição de se sentir o tempo todo julgado e apontado, né? E aí a merda é que ele reage, ele quer provar que ele é diferente, ele quer provar que ele é capaz. E aí eu conversando com ele, aí eu brinquei e falei assim, olha, não tem ninguém te apontando, velho. Isso é uma sensação interna. Você tem uma cobrança interna de uma expectativa com as pessoas. Ele falou, eu? Eu falei, tá dentro de você. Vamos fazer o teste? Não reage, não fala nada. Quando você sentir, você só não reage. Fala nada. Mas a pessoa falou, não, tudo bem. Deixa a pessoa. Só não reage. Aí depois a gente falou de novo e falou assim, é comigo. É com você, velho. E aí ele tá conseguindo, assim, ele fala, nossa, eu tô aprendendo com Saturno. E aí eu dei uns livros para ele Olha, ler, que uns legal. trechozinhos, então, devagarzinho, mas eu acredito, assim, fico feliz, eu falei, nossa, ele tá percebendo, ele tá na vida, né? Não tá reagindo, não tá solto, sabe? Essa consciência. Eu gosto, assim, eu acredito nas pessoas de verdade, assim, sabe? Também acredito. Rodrigo, todas as vezes quando chega no mais próximo do final, faço umas perguntas. Ah, nesses últimos tempos, ou sei lá, não importa o conceito, um filme que te chamou a atenção, um livro, uma coisa interessante, um filme, livro, ou o que for, que você leu, que você achou que isso foi importante na minha vida. Coisa até Um, recente, até importa. um livro, um documentário. Eu reassisti o documentário Cosmos, numa Ah, nova versão, e eu vi que ele faz ele tem né, o apresentador ele vai levando uma forma filosófica e ele apresenta o céu, mas ele traz o reflexo na Terra. E aí teve um momento que ele falou assim, ele trouxe esse questionamento assim, a gente vai descobrir outras vidas, a gente vai conseguir se relacionar, será que existe essa expansão? E aí ele voltou a câmera assim, né, fez esse jogo, e falou assim, mas a gente primeiro precisa descobrir os mistérios que a gente tem aqui. E aí ele mostrou assim, uma coisa que me chamou a atenção, eu não tinha visto isso, a comunicação
das raízes das árvores. Eu lembro desse episódio. Então, existe uma inteligência, sempre existiu, né? A gente está descobrindo agora, né? Uma inteligência onde as árvores elas se comunicam. Existe uma biointeligência onde elas se suprem, se comunicam, existe uma rede. Então, quando uma árvore está adoecida, elas se juntam e levam nutriente para aquela árvore isso, né? e recupera aquele campo. Um desmatamento, elas vão lá e mandam energia para lá e recupera. Então, existe uma inteligência pulsando que muitas das vezes é muito mais inteligente do que a gente mesmo, né? Certamente. Nesse sentido de preservação, porque se a gente for pensar, se existe um lado nosso que está doente, né? Uma parte do nosso organismo humano que está doente, a gente está doente também. Sim. E a gente tem dificuldade de ter essa percepção, né? Como se não fizéssemos parte. E, na verdade, não. Eu acho que essa inteligência que a gente precisa desenvolver, né? A gente faz parte. Se tá doente, a gente também tá doente, né? Então, esse autocuidado, né? Acho que é isso. É bem legal. Eu lembro desse episódio. É uma rede de comunicação. É como se fosse uma sinapse dos neurônios, que era tudo compondo-se para poder proteger o sistema todinho, né? Rodrigo Guedes, o que é astrologia? Astrologia, para mim, é uma linguagem. É uma oportunidade. Uma oportunidade de entender uma ordem maior. Uma linguagem. Então, de repente, a gente teve essa oportunidade ancestral, né? Que nos chegou de entender o que tem por detrás da cortina. Entender essa sincronicidade. Para mim é uma linguagem, um ponto de partida. Lembrando do seu amigo que te fez essa pergunta, que eu também tenho por aqui. Para que serve esse negócio? Para que serve a astrologia? Sabe que eu não esqueço disso, foi bem no comecinho, foi uns 8, 9 anos. Não é uma pergunta, ele olhou bem sério, para que serve isso? E eu lembro que eu disfarcei, Robson, porque eu não soube responder. E agora? Para que serve isso? Eu acho que é nesse sentido, para o indivíduo, é uma oportunidade de se conhecer, se desenvolver, evoluir, harmonizar, viver melhor, né? Conseguir ter paz. Eu acho que é uma oportunidade de crescer, de ser melhor. Bom, você já está na astrologia, colega já, que eu tenho orgulho, por sinal, né? De fazer parte do seu rol de pessoas da astrologia. Para quem quer começar a astrologia, que quer ser astrólogo, além de estudar, qual a orientação que você dá a essa pessoa? Além de ter que estudar, que é uma coisa que é óbvia. Eu acho que é se autoanalisar. Porque algumas vezes eu acompanho alguns astrólogos, assim, falando bem da verdade, né? Sagitariano, né? Como é que falam? Sincerocídio, né? Para não perder a oportunidade. Tá certo. Nesse tempo agora pandêmico, aconteceu muitos cursos, né? Rápido, né? Então, torne-se astrólogos e tal. Por uma parte é positivo, né? Então, a astrologia está aí, está nessa onda e tal. Só que para se tornar astrólogo, não é assim tão simples, né? E as pessoas, elas tendem a olhar para fora. Então, ainda querendo provar que sabe e tal. E eu sempre falo assim, se você conseguir olhar para essa astrologia que você aprendeu e se perceber através dela, eu acho que esse é um caminho. Porque não tem como eu falo disso, assim, eu fico com receio, às vezes, de ser mal interpretado, ser indelicado. Mas se a pessoa não consegue cuidar de si, ela não pode cuidar do outro. Não tem como eu olho para mim nesse sentido, assim, então tá. Eu estou falando que a astrologia ela traz uma harmonia, ela traz uma paz, ela traz um crescimento, ela traz uma expansão. Não é que a vida de repente ficou colorida, mas a minha consciência faz com que eu busque essa harmonia. E se eu não vivo isso, é uma falácia, né? Eu tá vendendo o quê? Entende? Então acho que é isso, assim, é sobre buscar essa vivência. Eu sempre falo isso, né? Vive isso. Tenta se entender através disso. Vivencia, toca o chão. Você conhece o Saturno no seu mapa? Aí a pessoa vem com o texto pronto, né? O Saturno, fala, não. O texto pronto eu conheço também. Mas no seu mapa, o que ele representa? Para você, assim, a sua vivência. Não, então. Sabe,
oportunidade de se conhecer. Eu acho que é isso, né? Você acha exagero, não? Não, acho que está correto isso, né? É. Eu também penso assim. Eu penso desse mesmo modo. Rodrigo Guedes, última pergunta. Afinal de contas, onde é que você quer chegar? Essa é uma pergunta difícil para o sagitariano, né? Eu quero ser melhor do que eu fui. Sempre, assim, essa busca. E eu quero ser astrólogo. E aí eu lembro que eu brinquei com você e falei assim, eu quero ser astrólogo, Robson. Aí você falou assim, mas você já é astrólogo. Eu falei assim, então, mas se eu pensar que eu já sou, eu paro de buscar. Então, para mim, essa coisa assim de continuar buscando, assim, de continuar aperfeiçoando, porque eu percebo também que cada tempo, cada novo ciclo, cada novo conhecimento sobre mim mesmo, eu aperfeiçoo minha linguagem. Eu consigo ser mais desenvolto, parece que eu consigo alcançar outro campo. Aquele mesmo símbolo, ele alcança outro campo. Então, onde eu quero chegar, eu não sei. Eu, eu quero viver o agora. Eu quero conseguir estar no agora. Sabe, assim, eu acredito que se eu tiver no agora mais tempo possível, o futuro está garantido. Eu penso nisso, assim, de verdade. Agora sempre existe, É, então sempre vai existir. é. Rodrigo, meu querido, muito obrigado. Mas já Por va- acabou. Ah, ah, várias coisas, obrigado. Por você ter vindo, por ter te chamado, por ser meu colega de astrologia também, e pelo trabalho que você faz pela astrologia. E mais do que pela astrologia, pelas pessoas, né? Para levar as pessoas esse caminho, né? Essa percepção do que elas podem ser, se elas quiserem, né? E ajudar as pessoas a terem consciência de si mesmas, se elas quiserem também. Muito obrigado e te vejo agora, que o cargo é eterno. Beijo para você, sempre juntos aí. Fico mega feliz de estar aqui. Mega feliz. Assim. Eu que Para mim digo. é 9 anos depois, né? Tá aqui sentado com você conversando. Tem ciclo de 9 anos? Não tem nenhum ciclo de 9 anos, né? Não. A gente inventa. A gente é esse É, agora. a gente faz. Esse é o de 9 anos agora. Beijo para você. Beijo para vocês todos. Obrigado pela presença. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até o próximo encontro da Lua Cheia, daqui a um ciclo da Lua à frente. Beijo para todo mundo por aí.